do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estas palavras da Escritura saúdo a todos que estão aqui presentes, desde o pároco e ouvidor, aos senhores padres, aos acólitos, às autoridades do município, da Praia da Vitória, da Freguesia de Vila Nova, ao Conselho Pastoral de Vila Nova, mais autoridades civis e membros ativos e participativos na comunidade cristã de Vila Nova. Juntamos aqui para a reabertura ao culto da Ermida Nossa Senhora da Ajuda, depois de longos meses de reedificação e adaptação da mesma, e também para a bênção do altar e do ombão, o que para a comunidade cristã são lugares de referência importantíssimos para despertarmos e crescermos na fé, porque é pela audição da palavra de Deus que nos vem a fé e é pela celebração da Eucaristia e do sacrifício de Jesus Cristo que nós somos santificados, isto é, participamos da vida de Deus, da comunhão com Ele. Por isso, juntamos numa atitude de ação de graças e de louvor e, ao mesmo tempo, para iniciarmos esta celebração, vamos também colocar na presença de Deus, reconhecer essa presença que nos precede e que nos habita, a sua misericórdia e também arrependidos dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Espírito
Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Seja proclamada sempre nesta casa a palavra de Deus, que vos revele o mistério de Cristo e realize a vossa salvação na Igreja. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a Assembleia de homens e mulheres e todos que eram capazes de o compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Desde a aurora até o meio-dia, fez a leitura do livro, no largo, situado diante da porta das águas, diante dos homens e mulheres e todos que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé num estrado de madeira feito de propósito. Então, assim, em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todos. E quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, erguendo as mãos. Amém, amém. E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas liam clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas, ensinavam o povo e disseram a todo o povo: hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis, porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei. Depois, Neemias acrescentou: ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagrado a Nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As vossas palavras, Senhor, são espírito de vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito de vida. A lei do Senhor é perfeita e ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são espírito de vida. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. As palavras do Senhor são espírito de vida. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. As vossas palavras, Senhor, são espírito de vida. Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração. Estejam na vossa presença. Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor.
As vossas palavras, Senhor, são espírito de vida. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as obras. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, ameaça e exorta com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam da mensagem da graça que saía da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Esta palavra com a qual estreamos o novo Ambão dirige-se a todos nós que estamos aqui presentes, ministros ordenados, e todos os batizados e batizadas, e também quantos nos acompanham através desta transmissão em direto, que pode ser vista por agora ou pode ser recordada mais tarde, e que fica também com memória deste dia feliz para esta comunidade Nossa Senhora da Ajuda e para a comunidade cristã da Vila Nova. Não faltariam razões para estarmos contentes, satisfeitos com este dia, com este acontecimento, tal como quando uma família arranja a sua casa, restaura a sua casa, porque ainda que a família não seja a casa, sabemos que é importantíssima para a vida de uma família, tal como também uma igreja é muito importante para a vida da comunidade cristã. Bem que também a gente saiba que às vezes primeiro nasce a realidade de comunidade ou um grupo e depois tem a necessidade de uma sede. Isto acontecia muito com os agrupamentos de escoteiros ou com outros agrupamentos, que às vezes a vitalidade está antes da sede e a sede é um imperativo da vitalidade de uma comunidade. E digo que não faltam razões para estarmos satisfeitos do ponto de vista natural, porque aquilo que nos une aqui, a terra que nos viu nascer onde habitamos, o sangue que é das mesmas famílias ou de proximidades, e os mortos, que aqui alguns foram sepultados, o fundador ou os seus descendentes, ou aqui na Vila Nova, só isso faz-nos estar muito unidos e satisfeitos do ponto de vista natural. Mas poderá haver pessoas que fazem parte da comunidade cristã que nem têm terra, nem sangue, nem mortos aqui, e não é essa a razão que de facto nos faz ser a comunidade cristã. O que nos faz é precisamente a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, sermos habitados e conduzidos pelo seu Espírito, sabermos amados como filhos de Deus, podemos chamar a Deus nosso Pai, independentemente da nossa terra, do nosso sangue ou dos nossos mortos. E uma coisa não dispensa a outra ou não anula a outra, mas as razões que estamos aqui, de fato, são razões de dizer nós estamos como discípulos e como batizados a poder saborear uma casa onde primeiro Deus habita, como um lugar sagrado e também onde nós nos podemos encontrar com Ele e uns com os outros, no silêncio, na proximidade, na vida em comunidade. Nós tivemos uma experiência destes meses, não vamos dizer terrível, porque foi uma experiência diferente, como um dos valores de silêncio, de outros tipos de trabalho, da vida familiar, mas também da ausência da vida em comunidade, ainda que temos estes vestígios nas marcas, no distanciamento ou nas outras pessoas que não estão aqui. E talvez isto faz-nos dar mais valor à vida da comunidade, à proximidade, à presença, porque foi precisamente nessas ausências que nós podemos dar mais valor àquilo que a gente tinha ou que tem e que nem sempre valoriza. E, portanto, este dia acaba por ser um dia de festa, como ouvimos na leitura do livro de Neemias, pela casa que recebemos, que herdamos, e que herdamos de séculos. É curioso ver na história da nossa ilha como esta é das ermidas mais antigas da Ilha Terceira, quase depois do povoamento, ou pelo menos 1527, sabemos já temos uma referência, o que é muito na nossa história. Significa que daqui a 7 anos a gente se deve juntar outra vez para celebrar 500 anos de Nossa Senhora da Ajuda, o que de facto é muito, é mais antiga que a própria Diocese e, portanto, significa que os nossos antepassados aqui se instalaram e aqui viveram a sua fé. Primeiro uma família, como Morgadio, mas logo na terceira geração fazem a doação deste espaço à comunidade cristã de Vila Nova. E, de facto, a paróquia faz-se de várias comunidades. Podem ser comunidades territoriais ou comunidades com outros princípios ou com outros carismas, mas que, de facto, depois encontram em Jesus Cristo e na palavra e na Eucaristia um fator de comunhão. Uma comunidade cristã não é um grupo ou um partido que está contra outra comunidade. Não, o facto de haver várias comunidades cristãs pode significar que a vida ali de comunidade é muito intensa, que tem uma identidade muito própria. Mas essa intensidade não significa que está contra ninguém, não, está em comunhão com o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a Igreja é a união do povo que está em comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo e com as outras comunidades cristãs. Ora, na Palavra de Deus, hoje o que nós ouvimos é sobretudo uma insistência na própria Palavra. Quer em Neemias, na primeira leitura, que nos descreve uma situação numa liturgia da Palavra no Antigo Testamento,
quando o povo regressa ao templo e aí escutam a leitura da palavra da lei, de Deus, até com muitos pormenores logísticos, que é um pouco como hoje a gente também tem o ambão, e por isso o ambão para nós é um lugar de referência, tal como o altar. Uma consequência do altar é o sacrário, que significa quando nós estamos a celebrar a Eucaristia, de facto Jesus Cristo, que disse que estaria connosco todos os dias até ao fim dos tempos, está connosco no sacrário. A sede ou a cadeira presidencial daquele que presida a celebração com a comunidade em nome de Jesus Cristo e, enfim, a Assembleia que está aqui presente, as imagens que significam Jesus Cristo, que preside a sua Igreja, que é a pedra, o fundamento ou rocha, Pedro e Paulo, Nossa Senhora, invocado em vários títulos, mas este título muito bonito de Nossa Senhora da Ajuda, que de facto é aquilo que mais caracteriza a humanidade, que é o facto desde sempre nos podermos ajudar uns aos outros. E essa talvez é a marca melhor que temos, que somos humanos, é quando alguém ajuda ao outro. E essa ajuda vem desde o berço ou do peito, Nossa Senhora com o seu Filho, e como os nossos antepassados entenderam que a Mãe de Deus, a quem Jesus confiou ao discípulo como nossa Mãe, podíamos recorrer sempre a ela como Nossa Senhora da Ajuda. E, portanto, é um título que às vezes dizemos já de tão habituados que estamos, mas, de facto, esta ajuda é sempre uma característica humana e, ao mesmo tempo, também a intercessão dos santos, porque quando pedimos, sobretudo, a Nossa Senhora a sua ajuda, ajuda no sentido, ajuda-nos a seguir o teu Filho, ao escutar o teu Filho, ajuda-nos com a fortaleza que tiveste junto à cruz, ela que passou pelas dores da maternidade até à espada que sofreu junto à cruz, quer dizer, faz o itinerário, o percurso que também nós fazemos. E, portanto, estamos aqui na comunhão dos santos, daqueles que já gozam da plenitude da vida eterna e daqueles que ainda estamos a caminho. E, portanto, a palavra de Deus faz-nos lembrar as maravilhas que o próprio Deus faz a favor do seu povo, sobretudo na sua libertação, e como o povo consagra um dia, um espaço, para poder saborear, louvar as maravilhas que Deus faz por si. E por isso nós respondemos na oração do Salmo, as vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, porque ouvimos noutra passagem que às vezes a letra mata e o espírito é que dá vida. E a palavra de Deus é uma palavra de espírito, antes de ser de materialidade, que depois se torna material, não é experimental no sentido das ciências positivas, mas é experiencial no sentido de nós podemos experienciar ou podemos testemunhar a força da palavra de Deus, que antes de mais é espírito, e daí é que vem a nossa vida espiritual, mas é vida, porque se traduz numa vida, num testemunho de vida que nós damos juntamente com todos os crentes e também damos este testemunho também aos não crentes ou ainda não crentes, que a partir do nosso testemunho dessa palavra de Espírito e vida podem de facto ter uma abertura também para a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda leitura é de novo também uma insistência na palavra de Deus. Aliás, no dia da palavra de Deus ou na catequese, quando se celebra a festa da palavra, normalmente aparece este texto de São Paulo a Timóteo, que é uma referência à palavra de Deus que nós aprendemos desde a infância e que devemos permanecer firmes naquilo que aprendemos, sabendo o que aprendemos e de quem o aprendemos. E depois é muito interessante quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. De maneira que a gente não se envergonhe de escutar a palavra de Deus, porque ela pode nos ensinar e ensinar sempre, pode nos persuadir, pode nos corrigir e formar a nossa consciência segundo a justiça. Isto é, pode nos ajustar à palavra de Deus e fazer com que nós sejamos justos, podermos experimentar ou saborear essa justiça e a verdade, que é uma verdade amorosa ou um amor verdadeiro que nos aparece na palavra de Deus. E por isso devemos valorizar muito a palavra, e isso vem a propósito da inauguração do novo ambão que hoje é apresentado nesta Igreja Nossa Senhora da Ajuda. O texto do Evangelho é de novo uma insistência na palavra de Deus, porque as três leituras mostram-nos como as pessoas que nos antecederam, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, em Paulo, seja em Jesus, estavam habituadas a entrar num local de culto, a pegar na palavra de Deus e a proclamá-la.
E como essa Assembleia ora se punha de pé, ora se sentava, ora fixava os olhos, ora prestava muita atenção, ora chorava, ora ria, se alegrava com aquilo que a palavra dizia e fazia festa a partir da palavra de Deus. E assim acontece com Jesus num sábado, quando entra na sinagoga, abre uma passagem do livro do profeta Isaías e o texto é muito incisivo e curto e a passagem é esta: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar a redenção aos cativos, a vista aos cegos e a restituir a liberdade aos oprimidos. E conclui hoje, cumprir-se esta palavra, passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus o que toma são 4 situações da miséria humana, isto é, da nossa própria miséria, e refere-se aos pobres, refere-se aos cativos, aos cegos e aos oprimidos, que são situações de miséria, de debilidade, e vem dizer: eu tenho uma boa nova para vos anunciar. Antes de mais, aos pobres, aos cativos, aos cegos, aos oprimidos, esta palavra, esta presença, o Espírito de Deus que está sobre mim, antes de mais é para estas pessoas, ou para estas situações que nós vivemos. São 4 situações de necessidade, de indigência, de fragilidade ou de miséria, que podem estar noutras pessoas, mas também que podem estar em nós. E que Jesus vem dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, isto é, o Espírito que nos é lançado na Páscoa e que nos transforma. Então, Ele está sobre mim e me enviou para anunciar esta palavra que tem uma força para curar os pobres, os cegos, os oprimidos ou os cativos, para restituir a liberdade, para restituir a dignidade, para restituir a alegria. E este é um ano de graça do Senhor, a vida da graça de Deus. E por isso é que nos abrimos a esta palavra, que é Espírito e vida, que é a ação do Espírito Santo, e como o Espírito em nós, o Espírito de Deus ou o Espírito da Páscoa, nos pode transformar. Por isso, sempre que ouvimos esta palavra, dizemos que é uma palavra de boa nova e devemos de entendê-la como boa nova. Na minha situação de pobreza, de opressão, de escravidão ou de cegueira, eu encontro aqui uma palavra, uma boa notícia de Deus que me ama e com o seu Espírito me pode transformar. Tal como na Páscoa de Jesus Cristo, o pecado é transformado em liberdade e em perdão e a morte é transformada em vida. E, portanto, quando nós nos unimos com Jesus Cristo no sacrifício, na Eucaristia ou na missa, nós participamos do seu mistério pascal. Quando nós nos escutamos e nos abrimos à palavra de Deus, podemos dizer: hoje cumpre-se em mim esta passagem da Escritura que acabamos de ouvir. E por isso é que isto é mais do que uma cerimónia. Alguém que nos esteja a acompanhar na sua casa pode dizer: bom, está a dar uma cerimónia. Nós fazemos alguma cerimónia porque o ato é tão importante que merece que a gente faça alguma cerimónia. Mas não é a cerimónia por si, é por aquilo que ela representa, o que significa reabrir estas portas e beber do ensino dos apóstolos, experimentar a união fraterna com que se faz a comunidade, rezar, porque os discípulos também eram fiéis às orações, e à fração do pão, à Eucaristia, como Jesus fez e nos mandou fazer na fração do pão na Eucaristia. Por isso nós estamos aqui hoje reunidos, precisamente como comunidade do Novo Testamento, fiéis ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, às orações e à fração do pão. E assim conseguimos constituir comunidade, uma comunidade humana e cristã, que nos faz mais fortes na fé e ao mesmo tempo também ungidos. Podemos ajudar a santificar, a libertar e a salvar o mundo que tanto precisa da presença de Jesus Cristo, através da nossa presença, das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos braços e do nosso coração. Que este dia tem esta materialidade que conhecemos no edifício, mas que essa materialidade seja a expressão do Espírito da vida que nos habita. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas.
e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professam só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos nesta casa de Deus na sua reabertura, elevemos ao Senhor as nossas preces, pelo crescimento da Igreja e salvação dos homens, dizendo com alegria, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que o Espírito Santo a purifique e nela congregue todos os homens, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa família diocesana, para que a palavra de Deus e os sacramentos façam deles discípulos fiéis de Jesus Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis desta comunidade paroquial, para que na reabertura da sua ermida recordem que são eles o templo de Deus vivo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por cada uma das famílias da nossa paróquia, para que o Espírito de Deus as torne santas e diligentes no serviço do Senhor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, pelos idosos e os que estão sós, para que se sintam na comunidade paroquial a presença viva e consoladora de Jesus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que vêm a orar a este templo, para que ao participarem na palavra e na Eucaristia, descubram a sua vocação de filhos de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que vos dignaste chamar a Igreja, a Assembleia do vosso povo, onde quer que se reúna para orar, enviai sobre nós o vosso Espírito, para que ele faça de nós uma só família. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a nossa comunidade está aqui reunida com muita alegria para fazermos a bênção deste altar. Participemos nesta ação sagrada com piedade e devoção e peçamos a Deus que olhe com bondade para a oblação da Igreja que vier a ser colocada sobre este altar e faça do seu povo uma oferenda eterna à sua glória. Bendito sois, Senhor nosso Deus, que aceitastes para a redenção do género humano o sacrifício de Cristo, vosso Filho, oferecido sobre o altar da cruz, e que no vosso amor de Pai reunis o vosso povo em volta da mesa do Senhor para celebrar o memorial deste mesmo sacrifício. Olhai, pois, Senhor, para este altar que nós preparamos para celebrar os vossos mistérios. Seja ele o centro do nosso louvor e da nossa ação de graças. Seja o altar onde oferecemos de modo sacramental o sacrifício de Cristo. Seja a mesa em que partimos o pão da vida e bebemos do cálice da unidade. Seja a fonte perene de onde jorra para nós a água da salvação. Para que, aproximando-nos de Cristo, pedra viva, cresçamos nele como templo santo e sobre o altar do coração ofereçamos o sacrifício da vida santamente vivida, sacrifício agradável a vossos olhos, para louvor da vossa glória. Bendito seja Deus para sempre.
portanto, da reabertura da nossa ermida. O tempo passou num instante, mas foi trabalhar sem medida. Esta ermida tem muita história. O povo aqui faz a sua oração. Celebra a Eucaristia em sua memória, que nos enche a alma e o coração. Nossa Senhora da Ajuda por nós vela, é e será sempre a nossa guia. Pedimos-lhe que seja a nossa estrela nos caminhos de cada dia. Apresentamos as flores do nosso jardim, ao altar vamos entregar, sinal do nosso sim, para a Deus louvar e amar. Estas pagelas são uma recordação para o povo da nossa freguesia. Serão distribuídas com emoção, tanta falta que esta ermida nos fazia. A Senhora da Ajuda, oferecida neste quadro, e imagem da nossa devoção. Aqui ou em qualquer lado, levamo-la sempre no coração. O vinho que aqui ofereçamos é fruto do nosso labor. A nossa alegria também entreguemos, seja louvado nosso Senhor. Na pizza, as partículas são levadas para dar na comunhão. No altar são todas consagradas para dar e alimentar cada irmão. Oremos. Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel,
E fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Os corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue de vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, de um extremo ao outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa glória. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que alimentamos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Senhora da Ajuda e Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de minha igreja namorada, mas dizei uma palavra.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Conselho Pastoral da Paróquia do Espírito Santo de Vila Nova, saúdo todos os presentes e todos aqueles que nos acompanham através do canal Azores Mais e das redes sociais. Neste momento da reabertura da Ermida de Nossa Senhora da Ajuda, vou apresentar um bocadinho da história deste templo e fazer também um bocadinho um percurso desta obra até hoje, até o dia de hoje estarmos aqui. Sabemos que a Ermida foi construída no ano 1527, do século XVI. Eram reis de Portugal na altura, Dom João III e Dona Catarina. O caminho marítimo para a Índia e o Brasil tinham sido recentemente descobertos. Portugal era uma potência mundial, era um dos países mais ricos do mundo. Viviam-se tempos de glória, em plena época de descobrimentos. Sabemos que os Açores tiveram um papel importantíssimo e a Ilha de Terceira em particular, principalmente nas rotas atlânticas, portanto as naus que passavam aqui a caminho da Índia ou quando regressavam, paravam especialmente na Ilha Terceira. E portanto a Ilha Terceira tinha de facto na altura uma importância fundamental e ainda tem. Veio então por várias circunstâncias parar à Terceira um ilustre de nome Álvaro Martins Homem, que é um nome muito conhecido na Terceira, tanto em Angra como na praia. Álvaro Martins Homem, entre vários cargos que ocupou, foi capitão do natário da praia. E como capitão do natário ele tinha, portanto, a obrigação de desenvolver a praia, desenvolver, povoar, explorar a praia. E ele ofereceu terras a algumas pessoas da sua confiança. Esta zona de Algoalva e Vila Nova ele ofereceu ao seu irmão. O seu irmão que chamava-se Heitor Álvares Homem, que era um cavaleiro da Ordem de Cristo. Portanto, o Heitor, irmão do Álvaro Martins Homem, veio residir para esta zona, acompanhado da sua família, Dona Luísa de Noronha, sua esposa. Dona Luísa de Noronha, que depois veio a dar as famílias de Noronha, que nós conhecemos na Ilha Terceira. Dona Luísa de Noronha e este fidalgo, eles tinham uma ligação forte aos reis de Portugal. Tinham muita proximidade por várias circunstâncias. O pai de Dona Luísa era administrador da rainha, portanto havia aqui uma grande proximidade. E a rainha Dona Catarina era muito devota de Nossa Senhora da Ajuda. Ela vivia em Lisboa e há uma freguesia em Lisboa que é a Freguesia da Ajuda. Havia uma capela lá que era de Nossa Senhora da Ajuda que ela visitava muito regularmente. Então, por causa desta devoção da rainha, houve uma proliferação de algumas igrejas, ermidas, por todo o reino. E como a nossa Dona Luísa, que residia aqui, era muito próxima da rainha, tinha alguma proximidade à rainha através do seu pai e do seu marido e do cunhado, Álvaro Martins Homem, portanto eram pessoas com alguma proximidade, acabou por se edificar aqui nesta zona, o marido, o Heitor, Álvaro Homem, edificou nesta zona esta ermida. E penso que deve ter escolhido o lugar mais bonito da zona, da Vila Nova e da Algoalva, para construir a ermida. Então construiu aqui a ermida com a intenção de aqui ser sepultado. Era uma dos seus dizeres do seu testamento. O seu testamento datado de 4 de fevereiro de 1527, em que expressou a vontade de aqui ser sepultado. Embora, quando faleceu, ainda faltava construir a capela. Pensa-se que ele não chegou a ser sepultado aqui. Foram sepultados os seus descendentes, mas o nosso fidalgo não chegou a ser sepultado aqui. É o que se pensa pela interpretação da história. Nesta época foram construídas nos Açores várias ermidas dedicadas à Senhora da Ajuda. Esta na Ilha Terceira, aqui na Vila Nova, temos uma ermida também na Freguesia de Santa Bárbara, temos na Ilha Graciosa uma no Monte da Ajuda, temos uma igreja no Faial, Pedro Miguel, e em São Miguel temos várias, temos nos Finais da Ajuda também, portanto, temos várias, e todas mais ou menos desta época, portanto, pela influência, pensa-se pela influência que a rainha Dona Catarina teria com a sua devoção a Nossa Senhora da Ajuda. Uma data importante a ter presente aqui na história desta ermida foi o ano em que a ermida foi doada. Portanto, ela era uma ermida particular
pertence dos herdeiros de Heitor Álvares Homem e passa para a junta da paróquia a 13 de fevereiro de 1884. Ao tempo era Manuel Homem Noronha, o proprietário da ermida, o qual doou o templo à paróquia de Vila Nova. A ermida, nessa altura, tinha um altar com a imagem de Nossa Senhora da Ajuda, tendo ainda outras imagens, e possuía um púlpito e um coro alto, de onde se ia para a sineira. Ela era toda de sobrado de madeira e estava voltada à nascente, tal e qual como se mantém hoje. Conta-se que a antiga imagem de Nossa Senhora da Ajuda foi encontrada pelos pescadores aqui do Porto da Vila Nova e que a guardaram numa gruta junto ao mar. E lá ficou para a veneração dos próprios, dos pescadores, a quem recorriam pedindo a proteção e a ajuda nas suas fainas, aliás, e intempéries. Essa imagem primitiva já não existe. Portanto, essa imagem desapareceu. Porquê? Porque esta igreja, dada a sua idade, muito antiga, ela sofreu com vários terremotos. Sabe-se que, por exemplo, o sismo de 1841, conhecido como a queda da praia, abalou muito esta zona também. E mais recentemente o sismo de 1980, que a gente se lembra, portanto, também a ermida ficou toda destruída. Portanto, essa imagem já não existe. As únicas imagens que ainda temos é a imagem de São Pedro, é uma imagem bastante antiga, não se sabe se logo das primeiras, porque a primeira foi a da Senhora da Ajuda, mas é muito antiga. E temos a Pedra Ara, que se encontra atualmente exposta sobre o Santíssimo, o Sacrário, aliás, mas não sabemos a sua data, nem qual é a relíquia que ostenta no interior. Portanto, é um incógnito, não sabemos, mas de facto também sabemos que é muito antiga. Eram os marítimos com o parque que promoviam a festa, constando de missa cantada, sermão e procissão, que descia abaixo ao porto de pescas e Nossa Senhora no seu andor era colocada sobre os barcos que lá existiam, abençoando-os. Em virtude desta devoção, passou a celebrar-se uma procissão todos os anos, no domingo mais próximo, dia 29 de junho, dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. Na véspera do dia de festa, a comunidade ficava em vigília orante durante toda a noite. A festa continua atualmente com algumas modificações, mas com o mesmo espírito e devoção. Com o sismo de 1980, a ermida ficou totalmente destruída. 3 anos depois, a 17 de julho de 1983, procedeu-se à bênção da primeira pedra. A bênção e a inauguração da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda aconteceram a 29 de junho de 1985. Portanto, fez 35 anos recentemente, no passado mês de junho. Esta recuperação também teve grande envolvência dos vilhanovenses, portanto, também as pessoas recordam-se, participaram bastante na recuperação da nossa Igreja. Pronto, e agora estamos aqui, passados 35 anos, a fazer esta reabertura que muitos orgulhamos. Portanto, neste dia 24 de julho de 2020, a dar seguimento a toda esta história, com a responsabilidade de tornar viva a memória dos nossos antepassados, de sermos pedras vivas desta Igreja de Jesus Cristo, que somos chamados a viver e a transmitir. Agora vou falar um bocadinho sobre a reabilitação destas obras. Portanto, quando há 4 anos se verificou o estado da ermida, achou-se que seria muito difícil fazer a sua recuperação total. Face ao orçamento previsto, pois as verbas que existiam da antiga Comissão e da nossa, portanto, estavam muito acima daquilo que pensávamos conseguir. Prevíamos que não íamos conseguir, portanto, era uma obra quase impossível. Ponderamos fazer algumas recuperações apenas, substituir algumas traves, remendar alguns bancos, portanto, reparar os bancos, substituir alguns azulejos, fazer umas pinturas. Portanto, o nosso objetivo seria esse, atendendo a que a obra parecia que não seria alcançável. No entanto, constatou-se que as madeiras existentes estavam num estado muito elevado de degradação, que seria um erro investir aqui e não fazer uma obra de fundo. Muitas pessoas deixaram de vir aqui à missa com receio que o teto caísse. Era mesmo iminente. Nós subimos ao teto e vimos o estado de degradação que ele estava e, portanto, havia esse receio. E as pessoas que vinham, continuavam a vir, vinham com medo. Havia muitas pessoas que diziam que qualquer dia cai uma trave e até diziam que qualquer dia cai em cima do seu padre, que era a primeira, era a que estava pior.
Pronto, havia esse receio, mas a Comissão dos Assuntos Económicos cessante tinha um compromisso de 30 lavradores da freguesia. Eles tinham percorrido a freguesia e conseguiram 30 lavradores que se comprometeram a engordar animais e que iam doar esses animais para as obras aqui de Ermida. Eles também já tinham algum dinheiro, tinham feito alguns eventos. A nossa comissão olhou para isto, falou com algumas pessoas, começou a reunir, a ver e encontramos, sentir uma grande vontade e uma grande disponibilidade da Vila Nova em fazer uma obra de fundo, não fazer só pequenos remédios. Então, pronto, o que é que fizemos? Decidimos arregaçar as mangas, não é? E era a hora de arregaçar mangas, avançar, não com estas pequenas reparações, mas com uma remodelação integral. Uma remodelação, se calhar não pensamos no que aqui está, mas uma remodelação que tocasse todos esses pontos frágeis que eu referi. E foi isso que fizemos. Desencadeamos reuniões com as autoridades civis, instituições, pessoas particulares e todos sem exceção, apoiaram. Não houve ninguém que dissesse não estou disponível, não tenho outros. Toda a gente apoiou. Todas as pessoas que a gente contratamos, todos nos apoiaram. Isso deu-nos muita força. Não houve uma única pessoa que não nos apoiasse. Ou com o seu trabalho, alguns com o seu trabalho, alguns com donativos. Alguns paroquianos que passavam por dificuldades, e nós sabíamos, quiseram contribuir com donativos que nos surpreenderam. Isso foi bastante comovente para nós, quer dizer, e nós dissemos, temos que avançar. Sentimos uma grande envolvência das pessoas, um grande apoio de todos, uma grande vontade de participar, um verdadeiro sentido de comunidade. Os nossos agradecimentos vão para todos quantos colaboraram com os seus donativos, o seu trabalho, a sua generosidade e o seu apoio. A Câmara Municipal da Praia de Vitória, à Junta de Freguesia de Vila Nova, à Irmandade do Espírito Santo de Vila Nova, aos membros da antiga Comissão dos Assuntos Económicos, ao Grupo de Lavradores da Vila Nova, a todas as instituições civis da nossa freguesia que dão vida e corpo a esta comunidade, aos nossos imigrantes do Canadá e da América, mais concretamente do Toronto, East Providence, da Califórnia, com os seus donativos e a realização de festas, muito contribuíram para a angariação de fundos. Ao arquiteto Francisco Pimentel, à firma Abel Nogueira e Filhos e aos seus colaboradores que aqui trabalharam, à senhora Cecília Ribeiro, que executou o painel de azulejo, à jovem Andreia Pereira, na confecção dos convites e da pagela, às pessoas que ofereceram os tecidos, à senhora Rosa que confeccionou as vestes litúrgicas, ao senhor João Oliveira pelos vídeos realizados que ajudaram a divulgar o projeto, ao senhor Mar Duarte pela oferta do azulejo da Nossa Senhora da Ajuda, que marca este momento, com a data, que está inscrito a data, aos delegados dos movimentos do grupo que compõe o nosso Conselho Pastoral, aqui representados, todos aqui representados hoje, o seu apoio foi imprescindível. Aos vilannovenses que com o seu trabalho organizaram e apoiaram e participaram nos eventos de angariação de fundos, tais como churrasco, takeaway, donuts, filhoses, papas grossas, sopas de Espírito Santo, festival dos tabuleiros, muito se comeu e muito se trabalhou também e também se conviveu. Aos trabalhos manuais realizados pelas pessoas da freguesia que foram vendidos em várias festas e que também reverteram para estas obras, a todos os quantos contribuíram no peditório. Queremos agradecer também aqui ao nosso colega da Comissão dos Assuntos Económicos de Alvaladão pelo seu empenho a esta causa. Diz que ele agora vai descansar uns dias, porque ele já não dorme há uns dias. E aqui um agradecimento muito especial ao nosso padre. O Padre Emanuel, portanto, foi aqui um elemento fundamental, portanto, pela sua capacidade de união de todos. Foi um processo longo, se tomaram decisões difíceis e nem sempre todos estavam de acordo. Ele conseguiu que as pessoas mantivessem unidas, apesar de terem posições diferentes. E também conseguiu uma motivação que nos contagiou a todos e que nos garantiu que conseguimos chegar aqui hoje e que temos esta obra feita nestas condições. A todos estes que referi, e algum que por lapso possa ter esquecido, foram de uma forma ou direta ou indireta, participantes ativos deste nosso projeto, que traduz a alma deste povo e a sua perseverança. A Nossa Senhora da Ajuda, a nossa Mãe, continua a velar por todos aqueles que recorrem à sua proteção
e nos ajude a sermos, neste tempo, pessoas de esperança. A todos, um bem-aja. Pedro falou muito bem, sim senhor. Parabéns. Em nome aqui do Conselho Pastoral, uma breve palavra, não vou ser tão longo, mas uma breve palavra, uma saudação ao Sr. Vigário-Geral. O Sr. Bispo foi convidado, mas também teve uma intervenção cirúrgica, já está recuperado devagarinho, mas não pode estar presente. Aos padres concelebrantes da nossa Voderia da Praia, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Praia da Vitória, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia e à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila Nova, aos senhoras e senhores Presidentes das instituições da Freguesia de Vila Nova, aos membros do Conselho Pastoral aqui presentes, a todos que aqui estáis, aos que nos seguem em casa, vilanovenses de uma forma especial, residentes na nossa freguesia ou no Canadá e nos Estados Unidos, bem como em outras paragens do mundo. Muitos deles, por esta altura, estariam junto de nós, como bem gostariam, a participar da alegria deste acontecimento. Aliás, muitos que nos acompanham através da Azor Mais gostaria muito de estar aqui conosco. Estão de coração. Tenho igualmente presente neste momento os doentes da nossa comunidade, que Nossa Senhora de ajuda a todos, ampare e proteja alguns que estão hospitalizados e que estão também a viver situações mais difíceis. Também uma palavra para lembrar os nossos irmãos na fé que já partiram deste mundo e que habitualmente celebravam neste lugar conosco. Junto de Deus também, neste momento, se unem a nós. Batizado com o nome de Ermida, este templo que hoje reabrimos após 7 meses fechado para obras de requalificação, ganhou o corpo da Igreja após o sismo de 80. Todavia, este templo nunca perdeu o seu nome de batismo e continua a ser conhecido e dito como Ermida de Nossa Senhora da Ajuda. O trajeto deste templo já foi muito bem apresentado aqui pelo Pedro Correia, em nome do Conselho Pastoral da Paróquia de Vila Nova. Todavia, quero voltar a destacar com grande alegria o contributo de todos, e existem tantos que deram muito do seu tempo, outros muitos dos seus bens, cujos nomes estão gravados no coração de cada um de nós. De Aquém e de Além-Mar não houve mãos a medir, particulares e instituições da freguesia, das autoridades civis de freguesia e do município da Praia da Vitória. Todos fomos necessários para conseguir este objetivo e, por certo, continuaremos juntos em outros desafios comunitários. Do Conselho Pastoral da Paróquia, nas nossas decisões gerais para esta obra que fomos fazendo e, concretamente, da Comissão para os Assuntos Económicos, para decisões mais particulares, e como o Pedro aqui também já as referiu, particulares, mas decisivas no andamento da referida obra. Foi um percurso, por vezes, árduo, mas, acima de tudo, de clareza, de unidade e de fortaleza dos laços que nos unem, principalmente pela fé e em favor do bem comum desta comunidade de Vila Nova. Falar da Ermida de Nossa Senhora da Ajuda neste dia em que reabrimos ao culto após 7 meses de confinamento é também necessariamente falar das alterações mais significativas do interior desta ermida e fazendo também uma leitura de fé. Ao abrir a porta principal, portanto, quando entraram já estava aberta, não foi possível ver tudo, deparámos-nos com a primeira novidade, o guarda-vento. Para além de nos proteger do vento, do frio e da chuva, o guarda-vento apresenta na sua porta principal uma imagem de Jesus Cristo ressuscitado com um barco. Esta imagem reporta o episódio do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e manda-os ir à pesca nos seus barcos. E a partir daqui, do Jesus Cristo ressuscitado, que nos vem a razão da nossa fé. Jesus ressuscitado está conosco na barca que é a Igreja e na barca que é o mundo. Estamos todos na mesma barca, como afirmou o Papa Francisco nestes tempos de pandemia.
Após nos depararmos com a presença do ressuscitado, começamos a perceber outros elementos que fazem parte do nosso ser batizados e discípulos apóstolos de Jesus Cristo. A imagem da Senhora da Ajuda, com o menino ao colo, fala-nos da encarnação de Jesus e aponta-nos para outro grande mistério, a cruz. O Jesus crucificado apresenta-se à nossa frente a dizer que continua a doar-se na cruz por amor e a ensinar-nos a tomar a nossa cruz de cada dia, sem nos deixarmos abater e desesperar. Ao mesmo tempo, vemos no mesmo altar o sacrário, onde Jesus se apresenta com o pão que sustenta a nossa fé, um pão saboroso, o seu próprio corpo, que dá vida e sentido à nossa vida. Um elemento essencial merece a nossa máxima atenção. Trata-se do altar que hoje foi bento e onde celebramos pela primeira vez neste altar a Eucaristia. O altar é a mesa em volta da qual se reúnem os filhos da Igreja para darem graças a Deus e comungarem o corpo e o sangue de Cristo. O altar é o centro da ação de graças que se realiza totalmente na Eucaristia. Outra mesa que nos alimenta, esta mesa da palavra, o ambão, também recebeu a bênção e onde pela primeira vez pronunciamos e nos alimentamos da palavra da vida. Finalmente gostaria de destacar o local onde se encontra a pia batismal e o seu painel em azulejo. O batismo torna-nos cristãos e ao mesmo tempo introduz-nos na vida de Jesus Cristo. Somos convocados pelo batismo a sermos discípulos apóstolos de Jesus, Jesus que foi batizado não só na água, mas também no Espírito Santo. Aquele sobre quem vires o Espírito descer do céu e permanecer sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. Dele deu testemunho João ao dizer: eu ouvi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Finalmente, o painel de azulejos traduz uma dimensão essencial do nosso batismo, a missão. Somos batizados na água e no Espírito Santo para sermos enviados. Assim aparece Jesus, que está disponível naquele painel para assumir a missão que o Pai lhe confiou. Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Para terminar, uma palavra de agradecimento à equipa de ornamentação da Senhora da Ajuda por todo o seu trabalho, que está aqui à vista, ao longo desses dias e que depois vão continuar. Foi grande este trabalho e que depois também terá a continuidade em cada semana que aqui viemos celebrar. Ao grupo coral também, que aqui nos animou com o seu canto, nos ajudou a viver melhor esta celebração. Ao grupo de acólitos, que aqui também nos esteve a apoiar. Em tempos ditos normais, continuaríamos a festa com convívio, mas desta vez não o podemos fazer. Podemos apreciar, após sairmos daqui, a excelente vista sobre o Porto da Vila Nova, e não só, aqui este mirador. Ficamos com a alegria e levámo-la para transmitir a outros tudo aquilo que aqui vivemos. Um obrigado a todos, também um obrigado a todos aqueles que o Pedro aqui referiu, um obrigado também, de uma forma especial, aos nossos irmãos que estão nos Estados Unidos e no Canadá, que estariam aqui conosco, mas não puderam fazer, alguns até por motivo de doença, outros por motivo da situação que vivemos. Um grande abraço para todos vós, aqui da Vila Nova, deste coração da Vila Nova, que vos ama muito, e a todos que não estão aqui presentes hoje, por a razão que nós conhecemos, e gostariam de estar aqui conosco. Muito obrigado por tudo aquilo que conseguiram dar e por tudo aquilo que nós construímos como comunidade e vamos continuar a construir. Termino com esta oração que está na nossa pagela, à Senhora da Ajuda. Nossa Senhora da Ajuda. Podemos rezá-la todos, inclusive, de pé. Nossa Senhora da Ajuda, Tu és a Mãe que vela por todos nós, nas aflições e perigos. Protege todos os que navegam pelo oceano da vida e que no meio das tempestades encontram em Ti um porto seguro. Nossa Senhora da Ajuda, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, Senhor do céu e da terra, que hoje vos quis reunir para celebrar a reabertura desta ermida, vos enriqueça com as suas bênçãos. Deus, que em seu Filho quis reunir todos os seus filhos dispersos,
faça de vós o seu templo e morada do Espírito Santo. Até que um dia, purificados de todo o mal, Deus estabeleça em vós a sua morada para sempre e alcanceis com todos os santos a herança da felicidade eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.